Se existe um time chamado Fluminense, por que não pode ter um time chamado Carioca? Pode não. Deve. O vídeo de hoje é sobre um dos times que ajudaram a construir a história do futebol do Rio de Janeiro. O Carioca Esporte Clube, que em 1930 conquistou seu último título, o da segunda divisão do Campeonato do Rio de Janeiro. E se tu quiser conhecer tudo sobre este time que deixou saudades, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 amigos, porque Carioca tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. O termo Fluminense vem do latim Flumine e significa rio. Nossa, que surpresa, né? Como eu nunca tinha pensado nisso. O termo se refere a quem nasce no estado do Rio de Janeiro. Já para quem nasce exclusivamente na cidade do Rio de Janeiro, o adjetivo gentílico correto é carioca, que é uma palavra de origem tupi, mas seu significado é cercado de dúvidas. Uns dizem que o nome vem de uma antiga etnia da região. Outros dizem que os tupinambás chamavam os invasores portugueses de acari. E depois que os portugueses construíram uma casa de pedra, oca, para usar de feitoria, os índios passaram a chamar aquilo ali de acari-oca, para se referir à casa do homem branco. São teorias, a origem correta é totalmente incerta. Inclusive acari também era como os índios chamavam o peixe cascudo, e aí teriam feito uma associação com as vestes e as armaduras dos portugueses, como sendo as escamas do peixe. Só não tem documento que prove isso. O certo mesmo é que em 1907, no dia 16 de março, nascia no bairro do Jardim Botânico, na zona sul do Rio, o Clube Esportivo Vitorioso, que em 30 de novembro de 1909 mudaria sua denominação para Carioca Futebol Clube. Foi com este nome que o Carioca obteve suas grandes conquistas, 5 vezes campeão da segunda divisão do Campeonato Carioca, isso nos anos de 1913, 1916, 1920, 1929 e 1930, além de um vice-campeonato em 1927. Em 23 de novembro de 1933, o Carioca Futebol Clube, de cores alvirrubras, realiza uma fusão com outro clube da época, o Gávea Esporte Clube, de cores alviverdes, e desta fusão nasceu o Carioca Esporte Clube, de cores tricolores, vermelho, verde e branco. O clube mandava suas partidas no chamado Campo da Estrada Dona Castorina, a atual Rua Pacheco Leão, no bairro Jardim Botânico. O Carioca Esporte Clube também obteve sucesso no futsal, vindo a faturar os títulos cariocas de 67 e 74, além de um torneio Rio-São Paulo em 60 e uma Taça Brasil em 1968. Mesmo distante do futebol profissional desde a década de 1930, o clube social ainda existe e caso você esteja de passagem pelo Rio de Janeiro, vale muito a pena conhecer a sua sede, que fica na rua Jardim Botânico, número 650, no bairro de mesmo nome. O Carioca figurou na elite do futebol do Rio de Janeiro entre 1917 e 1919, em 1923, de 1931 a 32 e em 1935, ano em que abandonou a competição depois de ser multado pela Federação Metropolitana de Desportos por sair de campo antes do previsto em jogos contra o Botafogo e contra o Andaraí. Dentre as grandes proezas do Carioca, podemos citar o empate em 2-2 diante do Botafogo em 29 de junho de 1919, vitórias de 2-1 sobre o Vasco em 7 de novembro, por 2-0 em 19 de dezembro, ambas em 1920, e por 3-2 em 17 de julho de 1921. Nem sempre a disputa da segunda divisão significava acesso. Apesar do título da segundona em 1929, o Carioca Esporte Clube não foi para a primeira divisão, coisa que só viria com o título do ano seguinte. A segunda divisão do Campeonato Carioca de 1930 foi disputada por 8 equipes, jogando no sistema de pontos corridos. Participaram o Carioca, ainda Futebol Clube na época, do bairro Jardim Botânico, o Confiança Atlético Clube do bairro do Andaraí, o Engenho de Dentro Atlético Clube do bairro do Engenho de Dentro, o Sport Clube Everest do bairro Inhaúma, o Sport Clube Mackenzie do bairro do Meia, o Modesto Futebol Clube do bairro de Quintino Bocaiúva, o Olaria Atlético Clube do bairro de Olaria e o River Futebol Clube do bairro da Piedade. A estreia do Carioca se deu no dia 4 de maio de 1930, no campo da rua Engenho de Dentro, diante do Everest, e o Carioca venceu pelo placar de 3-1. Gols de Bené e Manuelzinho 2 vezes, a favor do Carioca, enquanto que Zinho anotou o único gol do Everest. Em seguida, o Carioca enfrentou no campo da rua Engenho de Dentro, no dia 11 de maio, o time do Engenho de Dentro, que venceu pelo placar de 2-1,
Gols de Carijó para o Carioca e de Castilhos e Lessa a favor do Engenho de Dentro. Pela terceira rodada, jogo no dia 25 de maio, no campo da Estrada Dona Castorina, diante do Modesto, e o Carioca venceu pelo placar de 3-1. Gols de Gentil, Carijó e Jarbas a favor do Carioca, enquanto que o único gol do Modesto foi marcado pelo jogador Teófilo. Na sequência, jogo no dia 8 de junho, no campo da rua João Pinheiro, em Piedade, diante do River, e o Carioca venceu pelo placar de 6-4. 3 gols de Carijó, 2 gols de Jarbas e 1 de Manuelzinho a favor do Carioca, enquanto que a favor do River marcaram Joãozinho e Polaco, 2 gols cada um. Dia 15 de junho, jogo no campo da rua Jockey Clube, atual rua Licínio Cardoso, no bairro São Francisco Xavier, diante do Mackenzie, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Gentil a favor do Carioca e de Peri e Luiz a favor do Mackenzie. Pela sexta rodada, jogo no dia 29 de junho, no campo da Estrada Dona Castorina, diante do Olaria, e o Carioca venceu pelo placar de 1-0, gol do atleta Gentil. Em seguida, jogo no dia 6 de julho, no campo da Estrada Dona Castorina, diante do Confiança, e o Carioca venceu pelo placar de 5-2, gols de Jarbas 2 vezes, Giriba, Rafael e Carijó a favor do Carioca, enquanto que Solico e Tangerina marcaram os gols do Confiança. Dia 13 de agosto seria o dia do jogo diante do Everest, no campo da Estrada Dona Castorina, mas o Everest não se fez presente ao campo de jogo e o Carioca venceu por WO. Na sequência, jogo no dia 10 de agosto, no campo da Estrada Dona Castorina, diante do Engenho de Dentro, que venceu pelo placar de 4-3. Gols de Jarbas 2 vezes e Gentil a favor do Carioca, enquanto que Castilhos 2 vezes, Lessa e Ângelo anotaram a favor do Engenho de Dentro. Pela 10ª rodada, jogo no dia 24 de agosto, diante do Modesto, no campo da Rua Goiás, em Quintino Bocaiúva, e o Carioca goleou o Modesto pelo placar de 5-0, 2 gols de Gentil e 3 de Rafael. Em seguida, jogo no campo da Estrada Dona Castorina, no dia 14 de setembro, diante do River, e o Carioca venceu o River pelo placar de 3-0, gols de Jarbas, Romeu e Rafael. Dia 21 de setembro, e jogo no campo da Estrada Dona Castorina, diante do Mackenzie, e o Carioca venceu pelo placar de 7-3, 4 gols de Jarbas, 2 gols de Gentil e 1 de Delgado a favor do Carioca, enquanto que Alvin, Tobias e Luiz anotaram os gols do Mackenzie. Na sequência, jogo no dia 5 de outubro, no campo da estação de Olaria, diante do Olaria, e o Carioca venceu por 4-1, 2 gols de Rafael e 2 gols de Romeu a favor do Carioca, enquanto que Vieira marcou o único gol a favor do Olaria. A 14ª e última rodada se deu no dia 12 de outubro, diante do Confiança, no campo da rua General Silva Teles, no Andaraí, e o Carioca venceu por 2-1, gols de Gentil e Jarbas a favor do Carioca e de Baiano a favor do Confiança. O Carioca conquistou o título da segunda divisão do Campeonato Carioca de 1930 ao encerrar na primeira colocação com 22 pontos. Em segundo ficou o Engenho de Dentro, com 21 pontos. Em terceiro, o Olaria com 18. Em quarto, o Modesto com 18. Em quinto, o Confiança com 13. Em sexto, o Mackenzie com 9. Em sétimo, o River com 8. E em oitavo, o Everest com apenas 3 pontos. O time base do Carioca Esporte Clube, campeão em 1930, era Silvino no gol, Tuica e Otero na defesa, Valdemar, China e Salles no meio-campo, Romeu, Carijó, Gentil, Rafael e Jarbas no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau!